Olá, tudo bom? Eu vim aqui falar um pouquinho sobre um processo muito importante dentro do cultivo espiritual, que é o processo do descanso. Dentro da linhagem dos 9 dragões da montanha ancestral, a gente tem 4 disciplinas que são chamadas de o total das 4 disciplinas de Tsemin. E Tsemin se refere, a tradução literal quer dizer portal profundo, ou portal do descanso, ou descanso profundo. E Tsemin se refere às práticas do que a gente chama de yoga dos sonhos, as práticas de sonho consciente, etc. E elas têm 4 disciplinas. A gente vai tratar hoje da segunda disciplina, que a gente chama de Shui Kon. Shui Kon quer dizer treino de descanso. Então são as práticas de descanso. Para eu poder ter saúde, para eu poder ter bem-estar, seja físico, seja emocional, seja tranquilidade na minha cabeça, eu preciso descansar. A gente diz que você precisa curar 6 tipos de cansaço. Então eu tenho 2 cansaços físicos, um cansaço é por excesso de esforço ou por excesso de inércia. Então quando a gente fica parado, a gente também tem um cansaço. Na prática do Tao, em muitas artes marciais, tem as posturas paradas, em que a gente chama de Chuan Chuan. E a gente fica, por exemplo, em pé, como uma árvore, ou a gente fica sentado, ou muitas vezes deitado, ou até mesmo para você fazer meditação sentada, você precisa conseguir descansar desse estado de inércia. Então, da mesma forma que quando a gente faz muito exercício a gente fica cansado, quando a gente fica muito parado a gente também fica cansado. Os outros 2 tipos de cansaço, que estão relacionados com a energia do meio do peito, os 2 primeiros estão relacionados com a energia do umbigo. Tá? Os que estão relacionados com a energia do meio do peito são o cansaço por estresse emocional, ou seja, quando você passa por emoções muito fortes, você fica cansado, ou quando você passa por muito tédio, você fica muito tempo sem ter nenhum estímulo emocional, isso também gera um tipo de cansaço. Os próximos 2 cansaços têm a ver com o centro da cabeça. Eles têm a ver com o excesso de estímulos, seja de você ter que pensar, de resolver problema, de as pessoas descarregarem as coisas em você, etc. E o outro é por falta de estímulo, quando você não é estimulado a desenvolver as suas habilidades, ou você não é estimulado a utilizar a sua criatividade, criar coisas, etc. Isso também gera um tipo de cansaço, que é um tipo de fadiga que vem porque a gente não utiliza o nosso potencial. Não utilizar o potencial, muitas vezes, desgasta muito mais do que você utilizar ele ao extremo. Tá? Então, uma bateria sobrecarregada, ela pifa muito mais rápido do que uma bateria que não tem carga. Então, a gente precisa olhar para esses 6 tipos de cansaço e treinar para descarregar eles, treinar para descansar. A gente tem dentro dessa prática de Shui Kon posturas, tem respirações, tem uma série de combinações que a gente usa, tem alguns elixires, etc. Mas eu vou passar uma coisa muito mais simples e muito mais aplicável. Tá? Para eu descansar, eu não posso ler, eu não posso ver televisão ou ouvir música, eu tenho que ter o mínimo de estímulo. Uma coisa é eu dispersar o estresse, que é quando, por exemplo, eu pego um livro para tirar o foco do problema que está me desgastando. E a outra coisa é quando eu permito, eu dou a permissão, eu dou o comando para o meu corpo descansar, para ele relaxar, para ele soltar. E essa prática que eu vou ensinar é uma prática muito simples, você faz em pouco tempo, e ela tem a ver justamente com esse comando. Tá? A gente primeiro precisa soltar a boca, soltar aqui a região da mandíbula. Então a gente vai começar essa prática. Você pode fazer ela sentada, deitada ou mesmo em pé. Tá? O importante é que a gente consiga relaxar, que a gente consiga soltar o peso do corpo.
Então a gente vai massagear aqui a articulação que a gente tem, que a gente chama de ATM. E essa articulação, ela tem a ver com o encaixe de uma mandíbula na outra. Tá? Então o encaixe aqui, ósseo inferior e superior. Então eu vou pegar bem aonde encaixa, aqui perto da orelha, tá? E eu vou deixar a boca mole e vou relaxar, eu vou massagear como se eu fosse enfiar os dedos aqui. Fazer bastante massagem. Você perceber que a tensão mental, ela já começa a mudar. Tá? O relaxamento mental vai começar a surgir daqui. Daí eu vou relaxar a mandíbula e vou fazer esse som aqui. E quando eu fizer esse som, eu preciso dar a permissão para o meu corpo relaxar, para ele soltar a tensão, para ele soltar o estresse, para ele soltar o cansaço. No chão, tá? Esteja eu deitado, esteja eu de pé, esteja eu sentado. Então é um soltar do corpo, como se eu fosse soltar o sofrimento, se eu fosse soltar o que tem de pesado, o que tem de ruim, né? Tudo aquilo que está sobrecarregando o meu corpo, eu preciso soltar. Tá? Você pode fazer isso várias vezes, sempre em sessão de 3, pode ser de olho fechado. Tá? Quanto mais boba tiver a boca, não force ela para baixo, tá? Mas deixa relaxado. Ok? Outra coisa que você pode fazer, depois de fazer algumas vezes e sentir que seu corpo está relaxado, é aquecer as mãos, fechar todos os buraquinhos e colocar nos olhos. Aqui eu vou receber o calor da mão nos olhos e a escuridão que a mão traz, de não deixar entrar nada de luz. Eu vou deixar essa escuridão pegar o meu cérebro, dissolver a tensão do meu cérebro e ir dissolvendo o meu corpo, como se ela fosse, pode ser um mel escuro, pode ser uma tinta, mas uma coisa que fosse trazendo essa escuridão, dessa imensidão para o meu corpo. Não é porque é uma sensação escura que essa escuridão não tem luz, ela tem luz sim, ela é feita de luz. Mas aqui a gente quer só dissolver e relaxar. Então deixe se escorrer pelo seu corpo, dissolvendo toda a tensão. Aí você pode voltar a fazer. E ficar um tempinho relaxando. Para sair disso, abre os olhos dentro das mãos, devagarzinho separa os dedos e é extremamente restaurador fazer isso um pouquinho. Você pode também, se o seu quarto não é totalmente escuro, colocar, pode ser uma peça de roupa, pode ser, tem aquelas máscaras de sono. Tem casas de yoga que vendem, inclusive, máscaras de sono com sementes e cheirinhos e coisas do tipo. Ou você pode só colocar alguma coisa que tire a luminosidade e ficar um tempinho relaxando, deixando soltar. É muito importante que a gente permita que o nosso corpo solte esse cansaço. Às vezes a gente faz isso só durante o banho, mas muitas vezes não é suficiente. E muitas vezes nem durante o banho a gente consegue relaxar
tudo o que a gente precisa. Então, se você puder soltar essa toxina, isso vai fazer você dormir melhor. Não é bom dormir com sensação de cansaço. Quando eu sinto alguma coisa cansada ou sobrecarregada no meu corpo, o que eu preciso fazer é soltar isso. Se a gente aprende a descansar, a nossa vida fica mais leve e o nosso fardo vai ficando cada vez menor. Na verdade, se o nosso corpo é feito de luz e se ele é feito por uma coisa que se transforma, não faz o menor sentido que ele carregue o sofrimento. Ele só carrega o sofrimento porque a gente se força a isso, porque a gente obriga o nosso corpo a se manter nesse estado, carregando culpa, carregando apego e carregando medo. Quando a gente cuida do nosso corpo para ele poder soltar essas coisas, a gente se reconhece como essa luz infinita e a gente trabalha para que tudo que está grudado na gente sejam aspectos internos, aspectos externos, sejam vermes, sejam doenças, sejam mal-estar. Quando a gente trabalha para que isso seja descarregado do corpo, o fardo fica mais leve. Então, com essa pequena contribuição dessa prática simples, eu espero que eu possa auxiliar um pouco as pessoas que estão buscando por esse tipo de conhecimento. E quem sentir vontade em se aprofundar nas artes de sonho, essa linhagem é um bom refúgio para isso. Ok? Muito obrigado.